Olá, hoje o vídeo é sobre o material que foi então escolhido para o documentário. Em relação então ao material, eu decidi falar na reunião com a equipa o que é que eles então pretendiam em relação a algum tipo de material, como por exemplo, se pretendiam, por exemplo, gimbal ou um shoulder rig. Em relação às câmaras, nós definimos então que teríamos 3 câmaras e depois também material para o transmídia, que seria uma câmara em telemóvel. Foi então o dia de escolher o material que seria então utilizado no documentário e vou então mostrar um pouquinho de como foi este dia e esta seleção. Como ficou então definido na reunião da equipa, serão então 3 operadores de câmara, logo temos 3 câmaras que após alguma procura na universidade, após testar algumas câmaras, nós decidimos então que seriam as Sonys, uma vez que a escola tem então 3 câmaras iguais. Então fiz alguns testes com as câmaras. Testei as câmaras, testei também lentes para as câmaras, para perceber então qual é que são as lentes mais adequadas para usar no documentário, naquele momento, porque uma vez que são precisões e são momentos que só acontecem uma vez, muitas vezes é impossível de repetir ou impossível de voltar a gravar aquele momento, aquela situação, então temos que ter a lente ideal e tudo preparado para gravar o momento, por isso estivemos então a fazer estes testes. Testamos também a composição que queríamos para as entrevistas. Definimos então que utilizaríamos um kit de 3 luzes para então, se necessário, compor aqui o ambiente, uma vez que nós vamos gravar em diferentes ambientes, nos locais onde as pessoas se sentem mais confortáveis, nos locais em casa das pessoas, outras vezes na igreja. Então temos aqui vários tipos de luz e vamos então ter aqui um kit com 3 luzes. Depois, em relação ao microfone, nós decidimos então utilizar um microfone de lapela para o entrevistado e também eu que vou fazer a entrevista, vou fazer as perguntas, ter também um microfone de lapela. Decidi também que vou ter um gravador de áudio para ter a certeza que tenho som da entrevista e que vai correr tudo como planeado. Para a entrevista eu vou ter 2 câmaras, cada uma delas num tripé e uma delas terá uma lente de 50mm e a outra vai ter uma lente de 35mm. Na entrevista eu vou ter então 2 enquadramentos diferentes. Relativamente então à estabilização das câmaras, nós no documentário vamos utilizar o gimbal e também shoulder rig. Eu não me opus a que os operadores de câmara decidissem então com o que é que se sentiam mais confortáveis. Eu, na minha opinião, prefiro o gimbal. No caso do Vasco, ele prefere então o shoulder rig. Eu acho que temos perspectivas diferentes e depois as lentes também serão diferentes no decorrer do documentário, nas gravações que vamos fazer, nas posições, por isso não me senti desconfortável a que eles utilizassem então um material que se sentiam mais confortáveis. Todo o material foi então na universidade, onde eu pude testar, onde eu pude perceber qual é que era o mais adequado então para o que eu queria fazer e consegui então ter todo o material que eu queria, que eu desejava para o documentário. Uma vez que são procissões, são eventos que decorrem apenas uma vez, que nós temos que gravar então o que está a acontecer no momento, temos de ter sempre em atenção que temos os cartões de memória livres, disponíveis para gravar, que temos também baterias suplentes caso seja necessário trocar, por isso são questões também que depois, mais à frente, quando estivermos então na parte de produção, ter sempre cuidado, ter sempre isso em vista e claro, ter também o material disponível. Este foi então o vídeo do equipamento escolhido para o documentário, foi assim que nós fizemos a seleção do equipamento e também que decidimos qual era o equipamento a utilizar. Se queres conhecer mais deste processo, não te esqueças, segue-me no Instagram e continua a assistir aos conteúdos aqui no YouTube.